Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube aqui do Juba Lima. É um prazer receber vocês aqui. Fiquem à vontade, aproveitem essa aula que foi preparada, com bastante profundidade nos estudos, trazendo aqui, algo bem interessante para a gente, O tema já é muito interessante, onde diz: por que atletas e clientes de fitness ainda sofrem lesões? Sim, isso é uma verdade, tá? Eu trabalho já com atletas de alto rendimento há bastante tempo, trabalho também como personal trainer, como treinador há praticamente 15 anos, e eu tenho visto muito isso, principalmente chegando alunos que se lesionaram em outros lugares para vir aqui fazer um trabalho de reabilitação, tá? Há muito tempo eu já trabalho com treinamento funcional e tenho atingido uma fatia grande do mercado de pessoas, que já se machucaram em esportes de fim de semana ou em treinamentos, sem tanto cuidado e sem controle de intensidade de carga, e aí chegam aqui para treinar comigo, já com um histórico de lesão. Então existe sim lesões em clientes de fitness do dia a dia, que são os nossos alunos, a maioria dos nossos alunos, você que é personal trainer e treinador. Também trabalho com atleta de alto nível e de alta performance há bastante tempo, de várias áreas, várias modalidades diferentes: futsal, futebol de campo, pessoas que praticam profissionalmente, três tambores, que fazem atividades com cavalo, ciclistas, corredores, lutadores de karatê, várias modalidades eu já trabalhei e trabalho ainda com atletas profissionais. E também a lesão faz parte, tem feito parte desse cenário. Há muitos anos atrás eu também fui um atleta profissional, eu pratiquei futsal por um longo período de tempo, profissionalizado aqui no Brasil e também na Itália, e aí eu vivenciei isso também como atleta, tendo alguns amigos que se machucaram durante a temporada, outros amigos que levaram muito tempo para se recuperar de uma lesão, e até outros amigos que encerraram as suas carreiras por conta de se lesionarem, tá? Vejo também da outra parte, alunos e clientes, que chegam para mim ou que já treinaram comigo e por algum motivo foram treinar em outros lugares, que se machucaram e a partir disso, perderam a motivação e o desejo de continuar levando um estilo de vida, uma vida saudável. Então, por isso que eu preparei esse tema para a gente trabalhar aqui hoje, ok? Vamos para o nosso primeiro slide da aula, tá? Que tem como tema perda da produtividade. O que esse slide, nessa parte da nossa aula, quer dizer? Eu descrevi aí alguns tópicos para compartilhar com vocês, e o primeiro tópico dessa perda de produtividade, em atletas, olha, atletas lesionados significa perda de sequência de jogos. Logo, os clubes e patrocinadores são prejudicados, e ainda vai mais além. Alguns clubes deixam de pagar o salário integral dos atletas enquanto esses estiverem no departamento médico. Isso é verdade, tá? Hoje ainda existe contratos de produtividade, tá? E aí eu vou falar para vocês o que significa cada um desses tópicos. Já passando para a parte dos clientes de fitness, quando se lesionam, o que significa um cliente de fitness se lesionar? Tá? Significa que ele vai trocar salas de treinamento, que ele vai trocar a sua academia, o seu estúdio ou o seu serviço de personal trainer por o quê? Por consultórios médicos, por salas de fisioterapia, por farmácia comprando remédios, tá, pessoal? Então essa perda de produtividade acontece tanto em atletas quanto nos clientes do dia a dia, ok? Faz sentido isso para vocês? Tá. Quando eu falo aqui que os atletas significa uma perda de sequência de jogos, tá? Isso é uma realidade, Vocês sabem que desde 2014 eu treino na pós e pré-temporada o William Bigode, atacante do Palmeiras, desde a época do Cruzeiro, e
ido em todos os clubes que ele vai, passa um período ali para ter contato com a equipe técnica, principalmente a parte dos preparadores físicos, né? E aí eu tenho trocado essa experiência, tanto conversando com esses profissionais, quanto até com o próprio William, sobre isso, né? Quando um atleta se machuca, pensando pelo lado do clube, pensando pelo lado empresarial e dos patrocinadores, há uma perda muito grande, há um prejuízo muito grande. Por quê? Um atleta, por exemplo, de nível decisivo dentro de um clube, tá? Em determinado esporte, quando esse atleta se machuca, por exemplo, vamos pensar aqui agora, o time do Barcelona. Se o time do Barcelona perde o Messi, como que fica a equipe que está entrosada com esse atleta, que já está lá há mais de 15 anos jogando ali, que já implantou um estilo de jogo, tá? Que o time já joga por esse atleta, e aí então o Messi machuca. O que o clube perde com isso? O clube perde muito dinheiro com isso, tá? Perde dinheiro porque pode deixar de ganhar um título importante, que entra muito dinheiro quando clubes de futebol ganham título. Pode perder se um atleta machuca e talvez tenha até que se aposentar por essa lesão, perde venda de camiseta, de artigos esportivos que tem, né, a marca do jogador, então envolve muito prejuízo. Fora que quando um atleta se machuca, o clube precisa investir muito dinheiro, tá, e muitos profissionais na reabilitação. Por quê? Reabilitação de atleta, ela tem que ser uma reabilitação muito rápida e muito assertiva, né? Clubes não têm tempo de errar, justamente pelo que eu estou explicando para vocês. Eles perdem muito dinheiro quando um atleta se machuca, né? Perdem dinheiro, como eu te falei, de torcida que deixa de ir no estádio ou nos jogos porque acompanha esse jogador e esse jogador não vai estar jogando, não vende mais camiseta, né? Não ganha mais título, então envolve muita coisa. Além de, né, muitos desses clubes deixam de pagar o salário do jogador quando ele está lesionado. Isso é muito verdade, né? Converso muito com o William a respeito disso, né? Tenho alguns outros contatos dentro, né, de esportes. E quando um atleta, eu já passei por isso também quando eu jogava, dependendo da cultura do clube, né, e qual país você está jogando, quando você se machuca, significa que quando você não está produzindo 100% aquilo no qual você foi contratado para produzir, você deixa de receber o teu salário integral, você começa a receber 50% do seu salário. E aí, como que fica o emocional, né? Como que fica o emocional desse jogador, por exemplo, né? Quando esse jogador machuca, deixa de receber o salário dele, tá? A família dele é prejudicada, muitas pessoas são prejudicadas, né, quando um atleta é lesionado. E até mesmo o atleta, né, a parte emocional, né, a parte motivacional do atleta, vendo ali que ele poderia estar, né, fluindo, poderia estar produzindo muito por aquele clube, mas naquele momento ele se encontra machucado. Então, a parte emocional e motivacional também é bastante influenciada no período de lesão de um atleta. Já os clientes de fitness, o que eu mais vejo nesses longos 15 anos trabalhando nesse segmento, é que quando um aluno nosso ou quando um aluno seu de personal, né, se machuca, ele já começa, né, porque tudo para os nossos alunos é motivo de desistir. A maioria das pessoas começa e para. A maioria dos nossos alunos não tem consistência, não tem constância, não tem persistência, né? Muitos deles. E aí quando essa pessoa se machuca e tem que deixar de treinar, né, por uma lesão de ombro, por uma lesão de lombar, né, por uma lesão muscular, por algum treinamento errado, algum treinamento excessivo, esse aluno provavelmente já não vai mais ser teu aluno. Ele vai procurar um outro profissional, porque ele vai ficar traumatizado com o seu trabalho que levou ele, ao invés de um grande objetivo, a uma enorme frustração chamada lesão. A lesão tira o aluno do caminho, né? A lesão tira o aluno, né, da caminhada rumo ao seu objetivo.
certo? Faz sentido? E aí você acaba perdendo o seu aluno, você acaba perdendo o seu cliente para as salas de fisioterapia, para os médicos, para os ortopedistas, né? E assim sucessivamente. E depois você vai perder o seu aluno para outro treinador, para outro personal, com certeza, certo? O próximo tema que nós vamos trabalhar são as consequências. Veja bem, a primeira consequência: lesões contribuem para a perda de produtividade. É isso que eu estou falando para vocês. Se um jogador de futebol, por exemplo, que tem um calendário de jogar 80 jogos durante o ano, e aí ele se machuca, né? E aí ele vai ficar fora aí de 10, 15 jogos, a produtividade dele diminuiu muito. Por isso que hoje em dia, em várias modalidades, não só no futebol, existem contratos de produtividade. Você tem um salário X ali, um salário baixo, um salário base, tá? Que é um fixo, vamos dizer assim. E aí, se o teu calendário do time que você foi contratado vai ser 80 jogos por ano, você tem que cumprir ali 85, 90% dos jogos para você renovar o teu contrato no próximo ano. Se você se machuca, tua produtividade cai e a tua renovação de contrato fica comprometida, com certeza, tá? Falo isso porque eu tenho vivido, né, em contato com esse mundo aí, principalmente devido ao William, tá bom, pessoal? Lesões trazem custos elevados, também já falei para vocês, né? Custo do quê? A reabilitação, ela é muito mais cara do que a prevenção. Por quê, pessoal? A reabilitação, ela precisa do treinamento, do programa específico para reabilitação. A pessoa provavelmente vai tomar remédio, né, para ajudar nesse processo inflamatório, né? A pessoa provavelmente vai gastar com exames, raio-x, ressonância, ultrassom, vai gastar com consulta médica. Então, pessoal, cada vez mais isso está claro para mim. A reabilitação custa muito mais caro do que a prevenção. Faz sentido para vocês? Ok. E o terceiro ponto das consequências é diminui a qualidade de vida. Aqui já entra os nossos clientes do fitness também do dia a dia, né? Se você tem um pilar no teu trabalho, que 95% dos clientes que nos procuram hoje em academias e estúdios são buscando o quê? Qualidade de vida. Quando a pessoa para de treinar por uma lesão, ela diminui a qualidade de vida. Se ela veio buscar aqui qualidade de vida, se ela veio buscar zero dor, zero lesão e sai da tua sala de treinamento com dor e com lesão, diminui a qualidade de vida dela, que foi na verdade o motivo pelo qual ela foi comprar de você o seu serviço. Entenderam? O próximo slide, né, sobre os custos elevados, né, é o que eu estava dizendo agora, ó, custos elevados. O custo é alto demais para a reabilitação, pois busca os melhores programas de reabilitação, também os mais modernos recursos de tratamento, né, para que o atleta volte o mais rápido possível para a competição, porque afinal de contas, né, o calendário, o objetivo, o grande alvo dos atletas é o que? A competição, tá? E aí então, quando o atleta se lesiona, né, precisa de um investimento muito alto de vários profissionais e também de financeiro para que esse atleta volte logo, né, para as competições. O atleta gera muito valor no esporte, venda de materiais, torcida que vai assistir os jogos, por identificar com um atleta específico, eu já falei sobre isso. Clientes de fitness, custo do médico, fisioterapia, remédios e até mesmo cirurgias são muito maiores do que o treinamento de prevenção. A lesão pode tirar o cliente de fitness até da profissão dele, do trabalho dele, né, por algum período. O que eu quis dizer assim? Por exemplo, se você tem um cliente dentista que paga a sua mensalidade ou a sua hora aula de personal, e aí, porque você não tem um método, porque você não sabe treinar uma pessoa, porque você não sabe analisar o meio ambiente de trabalho dela, e um dentista que já trabalha o dia inteiro sentado vem para a tua sala de treinamento e você passa a maioria dos exercícios, um exercício sentado, né, encurtando mais ainda a musculatura dele, né? Ou você vai para a linha dos treinadores que só pensam em trabalhar
com intensidade. Aí você machuca um dentista, por exemplo, nesse caso que eu estou citando, e aí esse cara, né, que já tem uma possibilidade grande de se lesionar, lombar, cervical, né, algumas lesões ali que são comuns no dia a dia dos dentistas, machuca na tua sala de treinamento, onde ele está buscando qualidade de vida, longevidade, né? E aí ele machuca treinando com você porque você colocou intensidade numa pessoa que não estava preparada ou que ao menos nem buscava um treino com intensidade. E aí esse dentista para de atender por 15, 20 dias no processo de dor, no processo agudo de dor, então ele vai deixar de receber, ele vai deixar de trabalhar por um erro teu que não soube ser um profissional de excelência, né? Porque não tinha um método, porque não tinha um fundamento, né? Porque confiou demais na técnica ou nas suas experiências e não buscou nenhum método comprovado cientificamente que dá certo. E aí você tira o teu cliente fitness, além de tirar ele de ser teu cliente, você tira ele do trabalho dele, da fonte de renda dele. Você acha que essa pessoa vai querer treinar com você? Você acha que você vai ter a segunda chance de treinar um indivíduo desse que veio para você buscar longevidade e qualidade de vida e saiu da tua sala de treinamento com dor e com uma lesão? Esquece, você perdeu esse cliente para o resto da tua vida, e consequência desse cliente, você vai perder mais 5, 10, que ele vai numa hora de um churrasco, de um jantar, falar: nossa, eu fui treinar com fulano e lá eu me machuquei, fiquei 15 dias sem trabalhar, perdi dinheiro, adquiri uma dor, uma hérnia, nunca mais eu treino com essa pessoa. E aí ele fala isso numa roda de amigos, e aí 20, 30, 40 pessoas são influenciadas, e aí o que acontece com a tua carteira de cliente? Cai. Eu falo isso, pessoal, porque eu tenho experiência, eu estou aqui ajudando vocês, né, a se manter no foco, se manter no caminho, né, sem errar no meio desse caminho, errando menos desse caminho. Pensa assim, você está indo num caminho, nessa reta, e aí eu já passei por esse caminho, certo? Porque eu tenho 15 anos de profissão, experiência, né? E aí nesse caminho que eu também fiz, tá? De ser funcionário, hoje ter o meu próprio negócio, eu errei aqui e esse erro me tirou do meu caminho, mas eu consegui recuperar e voltar. Mas esse período que eu errei no meu caminho me levou 2, 3 anos para retomar, né? Para ganhar credibilidade, ou eu tive que gastar muito dinheiro, devolvendo dinheiro para o aluno, devolvendo plano, pagando ressonância, pagando raio-x para o aluno que eu machuquei, né? E hoje eu estou aqui para quê? A minha missão hoje é ajudar você a continuar firme nesse caminho e ainda ser melhor do que eu, porque tudo que eu fiz de errado em alguns períodos dentro da minha profissão, eu aprendi e voltei para o caminho e continuei fazendo certo, e hoje eu estou aqui para ajudar vocês. Então confie no que eu estou dizendo, vale a pena investir em treinamento de prevenção. A prevenção é muito mais barata do que a reabilitação. Positivo? Diminui a qualidade de vida. Olha lá, atletas se desmotivam quando se machucam, né? Clientes de fitness desistem de um estilo de vida saudável, desistem daquele objetivo, né? Desistem daquele sonho de atingir, né, um emagrecimento, ou um corpo legal, ou um condicionamento top para poder fazer qualquer outra coisa sem sentir dor, né? Então é muito sério, né, diminuir a qualidade de vida do seu cliente quando você coloca ele em zona de risco de se lesionar. Ok? Faz sentido para vocês? Espero que sim, tá? Fatores de risco. Os treinadores têm deficiência em tratar de todos os potenciais fatores de risco de lesão. Sabe por quê? Porque recorrem às suas próprias experiências passadas ou conselhos de gurus de exercício. Pessoal, eu disse aqui embaixo, as experiências passadas pode ser útil sim, porém a melhor opção é acessar a literatura séria ou um método de treinamento, tá? Esse método que já foi estudado, que já foi comprovado, que tem mais de 10, 15 anos de aplicabilidade.
ok? Você precisa buscar ajuda em comprovações, tá? É o que eu falo o tempo todo para vocês que eu fiz, né? Eu comecei em 2011 já me diferenciar no mercado de trabalho, porque em 2011 eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, eu fui da terceira turma do Brasil em treinamento funcional. Em 2011 eu nem tinha um estúdio de treinamento funcional, eu nem era um treinador que vendia treinamento funcional, eu era um personal comum da musculação, tá? Mas eu já comecei ali a busca. Naquela época eu investi muito dinheiro, cerca de 20 mil reais só na especialização dessa pós-graduação, né? Fora as passagens, hotel, alimentação e tudo mais, tá? Ainda quando eu concluí, depois de 18 meses, eu fui procurar ainda me aperfeiçoar mais ainda, porque eu queria ter o meu próprio negócio, um estúdio, né, especialista em treinamento funcional, onde eu tirava os meus clientes da zona de risco de se lesionar, tá? E aí então eu comecei a minha jornada estudando numa escola americana, tá? E aí eu passei ali 4 anos estudando nessa escola, 1 ano no Brasil e 3 anos nos Estados Unidos. E aí eu fui buscar lá as estratégias, os segredos que os treinadores americanos, os melhores treinadores americanos, né, aplicam no tratamento, né, no treinamento, na verdade, de prevenção de lesão. Eles pegam as lesões mais comuns dos atletas de várias modalidades, pegam as lesões mais comuns dos atletas do fitness do dia a dia, e aí então montam programas, algumas estratégias, estudam isso 10, 15, 20 anos, tá? Escrevem artigos, né, sobre isso, escrevem livros, e aí então eu fui buscar na fonte. Estudei o primeiro ano no Brasil, eu vi que eu precisava ir ainda aonde? Ir, né, buscar o conhecimento da pessoa que gerou aquele conhecimento. Então eu fui na fonte, né? Eu fui no dono do método, né? Eu fui na meca do treinamento funcional do mundo, lá nos Estados Unidos. Investi muito dinheiro, investi muito tempo, né? Investi em curso de inglês mais de 5 anos para aprender o idioma, para poder conseguir fazer o curso que naquela época não tinha em português, tá, pessoal? Eu estou aqui hoje falando para vocês uma verdade, falando coisas comprovadas cientificamente e também na prática dos americanos, que são referências para nós, né, em treinamento físico funcional, ok? E eu vou falar para vocês hoje, eu vou revelar agora para vocês as 3 estratégias que eu aprendi lá nos Estados Unidos em inglês e trouxe aqui para falar para vocês em português. As 3 estratégias que tem, né, tirado os nossos atletas profissionais e amadores, os clientes do dia a dia, da zona vermelha, né, da zona amarela, da zona de risco de lesão. Zona vermelha é quando já se machuca, mas a gente tira os atletas e chegar na zona amarela, mantém os nossos atletas na zona verde. Eu nem me lembro a última vez que algum cliente aqui do Instituto se machucou aqui no Instituto com o nosso trabalho e até mesmo fora daqui, tá? Nem se fala do William, né, que é o nosso caso aí mais famoso aí no Brasil, né, que desde 2014 treina com o nosso método, né, na pós e pré-temporada, né? O William, por que o William é um dos jogadores mais cobiçados pelos times grandes do Brasil? Porque ele nos últimos anos é o jogador, se não for é um dos de linha que mais joga durante o ano. Isso significa que ele machuca menos. Isso significa que ele é um jogador de muito custo-benefício para as equipes, tá? Porque ele fica fora de muitíssimos poucos jogos. Tem ano que ele joga todos os jogos do calendário, sempre em alto nível, porque se dedica muito no trabalho de prevenção. Nas férias, quando ele está aqui em Santa Fé, ele treina todos os dias. Nós, em contato agora atualmente com o clube do Palmeiras, né, com os preparadores físicos do Palmeiras, a gente tem contato com eles direto, né, trocando ali as programações, os ajustes. Temos liberdade, né, de ajustar, de complementar as planilhas de treino do William de férias, né, com o nosso método. E isso tem mantido ele em alto nível, tem mantido o William, né, no time que é entre os 2 melhores times do Brasil nos últimos anos. A produtividade dele é enorme, ele não perde jogos por lesão, né?
ele está sempre, íntegro fisicamente, emocionalmente, é um cara que soma, tá? Isso não é à toa. O William sabe dessa nossa busca, Desde 2013, 2011, comecei essa especialização em treinamento funcional. Fui de 2011 até 2016 estudando incansavelmente, sem parar, investindo todo o meu dinheiro para estudar, e hoje eu estou aqui no canal do YouTube, nas redes sociais, na comunidade Juba Lima de treinadores, passando para vocês, porque, pessoal, eu tenho consciência que muitos de vocês não terão a oportunidade que eu tive. Hoje a realidade é muito diferente. Na época que eu fui para os Estados Unidos, esses 3 anos seguidos, o dólar estava abaixo de R$3, hoje o dólar custa quase R$6, é muito mais difícil hoje a gente ir para lá. E eu tive a oportunidade de ir e completar e fazer a formação completa desse método, e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, e é isso que nós vamos falar agora, as 3 estratégias. Pega um caderno, uma caneta e anota, tá? E as 3 estratégias são: a estratégia número 1, eu dei o nome dela em português de estratégia salva-vidas. O que significa isso? É o investimento em preparação do movimento. É parar de aquecer o seu aluno em esteira, bicicleta e remo. É colocar o seu aluno para se preparar a hora que ele chega na sua aula, na parte de mobilidade, flexibilidade, estabilidade, ativação muscular, ter um treinamento inteligente, onde a partir de um diagnóstico, onde a partir de uma anamnese, de uma avaliação física e de uma avaliação funcional, você poder ter uma direção para planejar um treinamento. Porque, pessoal, não existe nenhuma pessoa, atleta, profissional, amador ou cliente do dia a dia, que não precise ter flexibilidade. Não existe ninguém que não precisa ter uma boa estabilidade. Não existe ninguém que não precisa ter mobilidade, Todo mundo precisa. É certo que alguns já têm uma flexibilidade genética muito grande, mas ainda assim você precisa trabalhar, a flexibilidade dinâmica, a flexibilidade estática, a flexibilidade, dinâmica, que é a flexibilidade funcional. Talvez a pessoa pode vir de um histórico de ser bailarina, alguma coisa assim, que tem já uma flexibilidade, tá? Mas dentro do teu segmento, dentro do treinamento híbrido funcional, você precisa melhorar e aperfeiçoar. Tem que fazer igual os americanos fazem. Por exemplo, se você conhece a cultura dos Estados Unidos, ou se você não conhece, melhor dizendo, é assim: se o teu filho estuda na escola, tá? No ensino médio, e aí o professor identifica lá nos Estados Unidos, isso, tá? Que o seu filho é bom em matemática e ruim em português. Qual você acha que é a indicação dos professores para você fazer um reforço no teu filho? É em matemática. Por quê? Porque eles estão prestando atenção no que a pessoa é boa e aperfeiçoar mais ainda aquilo. Aqui no Brasil a nossa cultura é diferente. Se o nosso filho é bom em matemática e ruim em português, o que você vai fazer? Colocar ele na aula particular de português. E aí o que você faz com a habilidade dele? E aí o que você faz com o talento dele de ser bom em matemática? Você começa a deixar de lado, porque você está pensando que ele tem que ficar bom em português. Muda a sua mente, muda a sua mentalidade se você ainda faz isso. A gente tem que pegar exemplo e experiências de quem tem casos de sucesso, tá? Então, se o meu cliente é bom de flexibilidade, parabéns para ele, eu vou aperfeiçoar a flexibilidade dele aqui. Se o meu cliente é bom em estabilidade, na articulação que precisa de estabilidade, eu vou colocar exercício para aperfeiçoar a estabilidade dele. Se o meu cliente tem bastante mobilidade, tá? Eu vou melhorar ainda mais, tá? Eu vou dar uma pincelada, eu vou afinar um pouquinho mais a viola dele, tá bom? A viola desafina, não importa que o seu aluno tenha um histórico de ter boa mobilidade. Se ele parar de exercitar a mobilidade, o violão desafina. Pega um violão, pega um instrumento, top, perfeito aí, na melhor marca possível. Deixa ele lá parado sem fazer nada.
vai desafinar, você vai precisar afinar as cordas, você vai precisar afinar esse instrumento. E é assim que a gente tem que fazer o tempo todo, é assim que a gente tem que pensar, tanto de atleta, profissional, amador, como os clientes do dia a dia do fitness, tá? Pega o que ele é bom e aperfeiçoa, tá? A estratégia número 2 é chamada de freio do corpo. O que a gente quer dizer quando a gente fala freio do corpo? Pessoal, o freio do corpo é onde? É atrás. A maioria das pessoas que chegam aqui para treinar com a gente, o nosso método já tem essa cultura. Os alunos chegam para treinar com a gente aqui, a parte que a gente mais dá ênfase, mais dá foco é na parte posterior do corpo. Por quê? A gente faz a vida inteira tudo para frente. A gente pega, a gente empurra, tudo que a gente faz força é para frente. Ninguém anda de costa para a rua, você não vê ninguém andando na rua lá no centro da sua cidade, andando de costa, todo mundo anda de frente. Então o que está fraco? É o freio. Todo mundo tem a parte da frente, que é o motor do carro, forte. Aprendi isso nos Estados Unidos com um professor. O freio é o motor é de uma Ferrari, mas o freio é de um Fusca. Onde vai estourar? Quando a tua musculatura da parte posterior, glúteo, lombar, panturrilha, isquiotibiais é fraca, quem começa a frear o teu corpo é a lombar. Ou depois quem começa a frear é o teu joelho. E aí vem lesão de lombar, vem lesão de joelho, porque o motor é muito mais forte do que o freio. Tá? Então essa é a estratégia, adicionar sessões de exercícios para a parte posterior do corpo. Investe tempo nisso. Adiciona todos os dias, em todas as sessões de treinos, exercício para fortalecer a parte de trás. Combinado? A última estratégia de hoje, a gente chama de ponte de concreto. O que significa isso? Imagina uma ponte Rio-Niterói, a ponte rodoferroviária aqui que liga estado de São Paulo ao estado do Mato Grosso do Sul. Imagina se essa ponte fosse de corda, de madeira. Ela ia suportar esse fluxo de caminhões pesados, de carro o dia inteiro? Não, ela ia estourar. É assim a nossa coluna, né? É assim o centro do nosso corpo, né? Não pode ser uma ponte de corda de madeira, precisa ser uma ponte de concreto. E como a gente faz isso? Adicionando sessões de exercícios de core. O centro do nosso corpo, né? É a proteção, tá? Exercícios de core, né? Tem como primeira função proteger a coluna, estabilizar o corpo. A segunda função do treinamento do core é a transferência de forças, tá? De uma extremidade para outra, normalmente sempre na diagonal, tá bom? A nossa musculatura do core ela é cruzada, tá? Então, pessoal, adicionar programas de treinamento do core é fundamental, né? É a nossa terceira estratégia, é a terceira estratégia, né, que eu aprendi lá nos Estados Unidos e estou compartilhando com vocês, tá? Para de ficar focado em fazer abdominal. Não estou falando que abdominal é ruim, mas exercícios de core que vem, né, de estabilização estática e de estabilização dinâmica é muito mais eficiente do que ficar fazendo exercício de abdominal que a gente fazia 15, 20, 30 anos atrás. Se o teu método, se você está perdendo aluno, é porque o teu método está ultrapassado. Se você está perdendo cliente, ou se você está com mimimi chorando porque não tem cliente na pandemia, é porque você está desatualizado. Para de ficar olhando, para de ficar se comparando a outros profissionais, para de ficar reclamando, vai buscar conhecimento. Pessoal, informação tem muito na internet, tem muita informação, mas a informação não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é ter acesso ao informador. O que resolve o nosso problema é ter acesso ao conhecimento. Hoje mesmo, falando com um membro da comunidade em uma sessão de mentoria, que é um trabalho que a gente faz aqui também, né? Um membro da comunidade, que eu não vou citar o nome aqui, hoje conversando com ele, né? Nós trocamos bastante ideia ali, ele fez várias perguntas e no final eu perguntei para ele sobre essa sessão de mentoria e sobre a comunidade Juba Lima de treinadores.
né? Qual era a opinião dele, qual era a sugestão, se precisava ou não melhorar. Sabe o que ele falou? Falou: Juba, não tem preço ter acesso a esse conhecimento de vocês, né? Porque a nossa comunidade é todos os dias, é um acompanhamento, é ter acesso ao informador e não à informação, é ter acesso direto ao conhecimento. Se eu estou falando aqui para vocês numa live uma vez por semana, tudo que eu aprendi nos Estados Unidos, né, e na minha carreira, na comunidade eu falo todos os dias. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. O que eu queria trazer para vocês nessa noite, nessa live, era esse assunto, tá? Falando que sim, atletas, profissionais, amadores e clientes de fitness do dia a dia ainda sofrem lesões. Por quê? Porque treinadores, né, não estão sabendo como elaborar um programa de treino eficiente. E eu trouxe aqui o quê? As 3 estratégias que eu aplico já há vários anos aqui e que eu aprendi lá nos Estados Unidos. Então, se você quiser anotar aí, estratégia número 1, estratégia salva-vidas. O que é isso? Investir tempo em preparação do corpo, preparação do movimento. Exercícios de flexibilidade, estabilidade, mobilidade e ativação muscular. Antes de você entrar na parte principal do treino programado, investe tempo aqui nessa base, né? Nessa parte inicial, tá? Eu volto a falar, é muito mais barato para o nosso cliente ou para o nosso atleta investir em treinamento de prevenção do que na reabilitação. Ficou claro isso? A estratégia número 2, estratégia freio do corpo. Adicionar sessões de exercício para a parte posterior do corpo, lombar, glúteo, isquiotibiais e panturrilha. É a parte que freia o corpo, né? É a parte onde vai dar sustentação para o teu corpo, onde você vai prevenir a maioria, as lesões mais comuns, deixando o teu quadril forte, né? Que é uma região onde as pessoas se machucam muito. Teu quadril forte, glúteo, né? Essa musculatura, oblíquo interno, oblíquo externo, reto abdominal, essa parte aqui é muito importante. Glúteo, posterior de coxa, lombar, panturrilha, né, pessoal? Serve como, né, amortecimento, serve como freio do corpo. Tem que estar muito forte isso. A terceira estratégia, que eu chamei aqui de ponte de concreto, é a parte do core, né? Que é o núcleo, que é o centro. E a gente sempre defende essa tese aqui, né? Que primeiro o centro do corpo tem que estar forte, para depois você adicionar forças nas extremidades e cargas nas extremidades. Então, investe tempo no treinamento do core, estático e dinâmico. Combinado? Então é isso. Estaremos aqui na próxima terça-feira às 21 horas também. E eu quero fazer um pedido para vocês. Compartilhe essa live nos teus grupos aí de faculdade, se você é estudante, nos grupos de treinadores, se você já é um treinador formado e faz parte de grupo de treinadores aí, de amigos da sua cidade ou de outras cidades, tá? Compartilha no Facebook, compartilha nos grupos, né, de WhatsApp, para que esse nosso movimento, essa nossa comunidade de treinadores cresça cada vez mais. Combinado? E lembre-se do que eu falei lá no começo dessa aula hoje. Eu, Juba Lima, nunca vi nenhuma pessoa que estuda e que dedica tempo estudando andar para trás. Todo mundo que investe tempo em conhecimento, em buscar conhecimento, em estudar, está sempre avançando, sempre andando para frente. Eu te vejo na próxima aula. Que Deus abençoe.